amigos, queridos irmãos que estão ao alcance da nossa voz, estão diante de nós remotamente. E queremos, nesta noite, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, na carta que Tiago escreveu, capítulo 1. Nós possamos fazer a leitura do versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Tiago, ele começa essa carta dizendo que ele é servo de Deus e de Jesus Cristo, e que ele direciona essa carta para as 12 tribos da casa de Israel, ou das 12 tribos que andavam dispersas na época. Essa carta foi escrita por volta do ano 45 e 48, entre os anos 45 e 48 da nossa era. Então, Tiago, ele vai perceber, ele vai assim discernir algumas situações, algumas dificuldades pelo qual as igrejas estavam passando, o que elas haveriam de passar. Porque essa é uma carta universal, uma carta inclusiva. Ela não é uma carta destinada especificamente a uma única igreja. E Tiago escreve essa carta com o objetivo de corrigir alguns erros que a igreja poderia estar tendo ou passando por algumas dificuldades, como era a realidade, entre elas de perseguição, desentendimento entre alguns membros da igreja, opressão por parte de uns em relação a outros, por causa alguns que tinham posse, oprimiam, estavam de alguma maneira oprimindo os pobres da igreja. Estavam desvalorizando essas pessoas, estavam subjugando essas pessoas, e isso estava então trazendo umas dificuldades no meio da igreja. Então, Tiago vai descrever, e ele vai praticamente como uma pergunta: se algum de vós tem falta de entendimento ou de sabedoria, ele vai dizer, peça a Deus. Tiago está dando uma ideia de uma casa que está com dificuldade, uma casa que está desarrumada, uma casa que precisa, ele diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, então ele identifica que a igreja está passando alguma necessidade, está tendo falta de alguma coisa. Ou algumas pessoas da igreja estão tendo falta de alguma coisa. E ele identifica como sabedoria, mas ele, de alguma maneira, ele diz para que cada um faça essa avaliação. Né? Porque ele diz, para que a casa seja arrumada, para que a avaliação seja realizada, para que seja detectado essa falta, essa deficiência, é preciso uma avaliação. É preciso uma arrumação. É preciso tentar botar as coisas em ordem, ver o que está fora de lugar, ver o que está a mais ou ver o que está a menos. Então, Tiago, ele começa a dizer que ele identifica que existe alguma falta, mas talvez também existisse excessos no meio da igreja. Então, ele começa a chamar a igreja para si, para a situação, para o problema. Então, ele vai nos ensinar algumas coisas que nós precisamos entender que é preciso. E parece que Tiago ele está olhando e lendo a carta de Provérbios, o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 9, versículo 10, ele nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele começa a mostrar que para temer ao Senhor é preciso respeitá-lo, conhecê-lo, obedecê-lo. Tiago então vai dar algumas orientações de
que, ao identificar essa falta, essa necessidade, como eles deveriam suprir essa falta e essa necessidade. E nós podemos ver nos versos seguintes, dos 6 a 8, que ele dá essas orientações daqueles, como eles poderiam alcançar, adquirir essa sabedoria. E ele começa dizendo, a primeira coisa é, se vocês identificaram essa falta, essa necessidade, peçam àquele que pode dar ou suprir essa necessidade. Porque ele diz ali no 6, ó, peça, porém, no 5, né? Ele vai dizer, peça a Deus. Então, se identificou a necessidade, faça o seu pedido, exponha a sua necessidade diante de Deus. E ele diz, então, ele fala alguma coisa também sobre Deus, dizendo, olha, Deus é liberal, Deus, ou seja, tem mão aberta, ele não é avarento, ele não vai lançar em rosto. Se vocês disserem que não estão com sabedoria, ele não vai, ou seja, ele não vai dizer, vocês já deveriam ser sábios e vocês não são. Ele está trabalhando, e o desejo de Deus é que nós sejamos sábios, ou seja, tenhamos esse entendimento, tenhamos esse temor, busquemos esse temor por ele. Mas Tiago vai dizer, se você tem, peça a Deus. Mas aí ele diz, ele vai seguindo no 6, mas peça com fé. Então não é pedir também de qualquer forma, não é pedir também de qualquer maneira. Quando ele diz pedir a Deus, não é pedir a qualquer pessoa, ou a qualquer entidade, ou a qualquer santo. Não é qualquer um que pode fazer isso. Poderia fazer isso pela igreja. Só Deus poderia e pode fazer isso. Então ele diz, peça a Deus, peça a sabedoria do alto, peça com fé, peça com confiança. O versículo 7 ele vai dizer, que peça sem duvidar. Por que duvidar? Porque Tiago está falando que as pessoas estão passando um momento de provação e tentação, um momento de dificuldade, um momento de pressões, e que eles também, inclusive, têm dificuldade de identificar se essas pressões elas estão vindo da parte de Deus ou da parte do inimigo, se é provação ou se é tentação. Então, para que haja essa percepção e esse discernimento, a igreja precisa se vestir de sabedoria. Eu e você precisamos estar vestidos de sabedoria. E nessa sabedoria, nós precisamos ter confiança de que esse Deus a quem nós estamos pedindo, ele vai nos conceder a sabedoria que nós estamos precisando. Versículo 7, ele diz, peça não duvidando, né? Mas peça com fé. E diz ainda aqui, versículo 7, que o homem que duvida, ele não pensa que se ao duvidar ele vai receber alguma coisa de Deus. A pessoa que duvida, ela não fica sabendo que ela não vai receber algo de Deus se houver nele dúvida. Então, veja que Tiago ele está falando realmente de você ter um cuidado e uma avaliação, uma varredura por completo, para que eu e você identifiquemos que os problemas, eles têm essa possibilidade, essa capacidade também de fazer em nós, e nos deixar em dúvida. Dúvidas sobre o cuidado de Deus, dúvidas sobre o amor de Deus, dúvidas sobre a fidelidade de Deus, dúvidas sobre a presença de Deus. Então, há muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida, no nosso caminhar, por causa das pressões, e elas têm essa capacidade de, às vezes, nos fazer duvidar, nos desestabilizar emocionalmente. Então ele diz ainda no 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Então,
atentem, olhem como é que vocês estão caminhando, olhem como é que vocês estão andando. Ou seja, não deve haver inconstância, tem que haver perseverança. Tiago, então, ele vai seguir, e ele vai dizer assim, também dando algumas outras orientações, como eu falei, ele estava vendo no meio da igreja pessoas assim, algumas com poder aquisitivo, dominando e oprimindo aquelas que eram menos abastadas. Então, ele vai falar no 9, no 10 e no 11, ele vai dizer assim, ele vai trazer um ensinamento que esses daqui, era isso acontecia no meio da igreja. E ele vai dizer assim, cada um esteja satisfeito economicamente. Ou seja, o rico esteja satisfeito com a sua riqueza e o pobre, o necessitado de alguma maneira, o menos abastado também com a sua situação. Um não humilhe o outro e o outro não julgue ou condene o outro. Porque estava havendo essa discordância entre eles. Julgamentos, condenações, né? Entre os irmãos. Então, ele vai dizer também, hajam com justiça e misericórdia. Veja, vamos ler esses versículos 9 a 11. Diz assim, Paulo vai dizer, mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, ele está dizendo cada um contente com aquilo que recebeu. Ou seja, aquele que tem muito, mantenha-se humilhado. E aquele que tem pouco, se exalte mas na presença do Senhor. Porque ele diz o 11, o sol sai com ardor, e a erva seca, e a flor cai, e a formosura da aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico nos seus caminhos. Então veja que ele está falando realmente ao grupo que estava oprimindo os pobres, se desfazendo dos pobres, humilhando os pobres. Claro que aqui não estamos defendendo e não estamos dizendo que ninguém pode ser rico. Não é isso também que o Tiago está falando. E nem que alguém tem que ser pobre. Ele está simplesmente colocando que essa é uma realidade. Existem pessoas ricas dentro da igreja e existem pessoas pobres. Existem pessoas com posse e pessoas necessitadas. Mas cada um no seu ambiente, no seu status econômico, mas cada um satisfeito na presença do Senhor com sabedoria. Inclusive, Tiago vai falar um pouco mais da frente que quem provocou essa bagunça, essa desarrumação no meio da igreja. E vai mostrar lá no versículo 16, desse mesmo capítulo 1, ele vai dizer assim, não erreis, meus amados irmãos. Mas tem uma outra tradução que vai dizer assim, ou seja, que ele dá a entender que, veja como Tiago se dirige aos irmãos que estão com dificuldade, meus amados irmãos. Então ele está dizendo, aquele que é advertido, ele talvez por alguma razão, em algum momento, ele pode achar ou entender que o outro que o está advertindo não o ame, não o considere, não o respeite, e vice-versa. Então, esse problema também, a pessoa pode, quando ela ser advertida ou pelo Senhor, ela também pode achar a mesma coisa em relação a Deus. Que o fato de Deus estar advertindo, o estar chamando a atenção, é que Deus não ame, é que Deus não queira, é que Deus não respeite, é que Deus não valorize. Então, Tiago, ele pode dizer assim, meus amados irmãos, ele está esclarecendo que isso não é verdade. O fato é exatamente de Deus querer e tratar com a igreja é porque ele ama. Porque ele é como um pai
que trata ou repreende ao seu filho a quem ele ama. Então ele nos corrige. Tiago está falando que Deus vai nos corrigir sempre que houver necessidade, e a correção não é para nos oprimir, não é para nos rebaixar, não é para nos humilhar. Deus vai nos corrigir para poder nos exaltar. Deus vai nos corrigir para mostrar o seu cuidado e o seu amor. Nós vemos que em Provérbios também, esse livro parece o livro da sabedoria do Novo Testamento, Tiago, em Provérbios 16, 25, o autor lá vai dizer assim: porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. Então, Tiago, ele está dizendo assim, vamos olhar como a gente está caminhando, como as coisas estão, para onde elas estão nos levando, para onde nós estamos sendo carregados. Né? Então, Tiago vai orientar e chamar a atenção da igreja, porque, veja no versículo 13, como é que eles estavam vendo, qual era a percepção deles em relação a Deus, inclusive. Versículo 13 desse capítulo 1, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, e aí ele entra no 16, não erreis, meus amados irmãos. Então, Tiago estava chamando a atenção, porque eles estavam, inclusive, com um pensamento equivocado quanto à pessoa de Deus. Alguns estavam, inclusive, culpando a Deus por estarem em pecado, por estarem caindo em pecado. Que era Deus que os estava botando a pedra de tropeço em seus caminhos. Então, Tiago vai alertar a igreja, alguns que estavam com esse tipo de pensamento, e dizer: ninguém ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque ele ninguém tenta. Ou seja, Paulo vai dizer que aquele que é vencido pelo pecado, aquele que é tentado, ele cai, ele é vencido. Então, Tiago, aqui a gente pode dizer que Tiago está dizendo assim: Deus não é vencido pelo pecado. E ele não vai vencer você pelo pecado. Porque ele não tenta ninguém. E ele não permite. Paulo, inclusive, vai nos dizer que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, além da nossa capacidade. E, inclusive, antes, com a aprovação, ele dará o escape. Ou seja, então, Tiago está chamando atenção para que os irmãos da igreja ali avaliem a situação e digam como é e aonde que aconteceu essa desarrumação, essa falta. Por que está faltando sabedoria? Por que está faltando entendimento? Por que está faltando respeito no meio da igreja? Por que está faltando uma série de coisas? Eu não sei o que, de repente, na sua vida ou na sua igreja está faltando. O fato aqui é que Tiago identifica que no meio da igreja, ou de qualquer igreja da época, e que futuramente, porque ela é uma carta universal, que tipo de falta haveria no meio da igreja? Que tipo de necessidades haveriam da igreja? E por que elas acontecem? Veja que Tiago também responde isso. Ele diz assim: cada um é tentado quando atraído e seduzido. Então, essa desarrumação, ela se deu por causa de um desejo que existe em cada um de nós. De repente, de alguma maneira, querer ser melhor, ou por sermos seduzidos
Adão e Eva no início, Eva vai dizer para Deus, quando repreendida, que ela foi enganada. Tiago vai ensinar que ela foi seduzida. Adão, na realidade, também foi seduzido. Ou seja, foi envolvido pela proposta que Satanás disse para eles: quando vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer, mas vocês serão igual a Deus. Vocês terão o mesmo poder de Deus, vocês terão o mesmo conhecimento de Deus, vocês terão a mesma influência de Deus, vocês não serão limitados. Então, Satanás lança uma proposta baseada em cima do desejo do ser humano, de querer conhecer todas as coisas, de querer dominar todas as coisas, de querer não servir mais ninguém. Então, Satanás e o inimigo se apoiam muitas vezes sobre nós, trazendo pecado através desse ponto. Daquilo que o ser humano deseja, daquilo que ele anseia, das posses, aonde ele deseja chegar. Não que Deus não queira entregar ao homem, mas quer entregar no devido tempo. E nós sabemos que lá no início, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles se precipitaram, eles anteciparam aquilo que Deus futuramente iria revelar a eles. E com isso eles caíram. Então, Tiago aqui, ele está falando, eu vejo assim, que ele está trazendo para nós, e relembrando, como essa ideia do Adão e Eva, que ele fala aqui em questão de geração, nesse versículo 15. Depois de a concupiscência dada à luz ao pecado, ou seja, gerado o pecado, ele gera a morte. Então, e aí Tiago começa a fazer, e ele vai fazendo um contraste, de que esse desejo, essa sedução, alcançou o homem, o ser humano, e levou a ele, e fez com que ele gerasse o pecado. Mas aí, Tiago vai dizer que esse Deus a quem ele serve, esse Deus que ama a igreja, esse Deus que enviou Jesus Cristo, ele também vai fazer uma geração. Uma geração diferente e contrária àquela que estava existindo e acontecendo ali. Aquela que foi produzida no homem. A morte, o pecado, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a vingança. Deus estava gerando também na sua igreja e quer gerar na sua igreja cada vez mais a vida, a luz. Veja que no versículo 17 e 18 desse capítulo, o que Tiago fala? Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra, ou seja, fomos gerados pela palavra. E a palavra aqui é verbo, é o Cristo, né? A palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, Tiago começa a mostrar que, embora houvesse ali uma necessidade de sabedoria, houvesse uma geração de morte, de trevas, de pecado, mas em alguns ainda, mas ele queria, e Deus estava revertendo e trabalhando no meio da igreja para que essa morte fosse lançada fora e a vida entrasse. Que o pecado saísse e o perdão entrasse, o arrependimento entrasse, né? A coragem entrasse. E veja que Tiago diz que aquilo que vem de Deus vem do alto, vem de cima, porque é puro, é santo. Vem da palavra, uma palavra que é ação de entrega, né? A palavra fala de ação, de
ação de entrega, de renúncia. O Cristo tem que se entregar em nosso lugar. E também fala que esse novo nascimento, ele vem pelo Espírito Santo, pelo batismo. Daí a questão das primícias. Ele foi o primeiro a se batizar, sem necessidade, ele se batizou e ele foi o primeiro a morrer. Paulo vai explicar isso, que ele morreu para ser as primícias daqueles que morrem e ressuscitam. Mas Tiago, veja que ele está falando que nisso tudo haveria de haver um prêmio, uma recompensa. Capítulo 1, versículo 12, Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então, e veja que essa coroa, ele diz, é a coroa da vida. Não é aquela coroa que eles estavam acostumados das corridas, dos estádios da época de Roma, que elas eram de folhas, elas murchavam, ou elas possuíam algum metal e elas eram enferrujadas, ou elas eram corrompidas. Não, ele fala que aqueles que buscarem essa mudança, essa transformação, essa sabedoria que vem do alto, esse temor dos céus, vão receber a coroa da vida. E Tiago diz que Deus vai entregar àqueles que o amam. E aqueles que o amam, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23, para fechar a nossa meditação nessa noite, João 14, 21 e 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, ficaremos com ele para sempre. Então, Tiago, veja que ele está falando de uma arrumação que precisava acontecer no meio da igreja, mas na realidade ele dá indícios de que essa arrumação precisava acontecer dentro dos membros da igreja, das pessoas que estavam ali, porque ele vai falar de pecado, de coisas que são internas, por coisas que estão escondidas, né? Mas que precisam ser buscadas, mas que Deus tem um propósito de restaurar, de levantar, e o propósito de Deus é esse, nos entregar a coroa da vida. Tiago, então, vai dizer que se nós temos alguma necessidade, devemos clamar a Deus para que Ele atenda essa nossa necessidade. Porque Ele é o único que pode suprir e responder e resolver as nossas necessidades. É o único que verdadeiramente está interessado em resolver as nossas necessidades. Então, que o Senhor nos ajude a caminhar e buscar o temor do Senhor, a sabedoria do Senhor, né? O entendimento do Senhor, o discernimento do Senhor, para que possamos cada vez mais seguirmos como uma igreja triunfante, uma igreja que corre, que avança, porque a gente está, inclusive, terminando o mês de aniversário, né? Então, uma igreja que avança, uma igreja que não para, uma igreja que persevera, uma igreja que continua, uma igreja que, ainda que algumas situações pelo caminho venham e aconteçam e tentem parar, como essa situação de pandemia que a gente está vivendo, mas isso não venha exatamente nos bloquear, não venha atrapalhar os nossos relacionamentos, não venha atrapalhar a nossa comunhão uns com os outros
e muito menos com Deus. Mas para isso, às vezes, é preciso haver uma arrumação, porque às vezes algumas coisas saíram fora do lugar. E elas precisam retornar, elas precisam voltar, elas precisam ser colocadas de volta no lugar. E para fazer essa colocação e retornar essas coisas no lugar, não é de qualquer forma. Tiago vai dizer que isso é preciso fazer com sabedoria. Então eu e você precisamos clamar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia, e pedir a Ele sabedoria, e pedir a Ele entendimento, e pedir a Ele discernimento para cumprir a sua vontade, para fazer a Igreja de Deus avançar para a glória do seu nome, para que lá no final também venhamos a receber o prêmio que Ele nos propôs entregar, a coroa da vida. Que o Senhor, então, assim, nos conceda a sua graça e sua misericórdia para cumprir a sua vontade e o seu querer avançando até o